Hoje nós prosseguimos com a série de sermões Os Reformadores, e hoje nós vamos lembrar a vida de um pré-reformador, cuja estátua também compõe o monumento de Martinho Lutero, lá em Worms, na Alemanha. E nós vamos então lembrar essa estátua. Eu queria que colocassem para mim ali primeiro o monumento todo. Aí está o monumento de Martinho Lutero. Tem um eco. Não preciso desse eco. E eu queria também que você olhasse agora a estátua do nosso personagem de hoje, que é o Girolamo Savonarola, que está ali em volta de Lutero. É esse personagem que nós vamos lembrar nessa manhã. Obrigado. Pode tirar a imagem. Savonarola nasceu em 1452, apenas 31 anos antes que Martinho Lutero. O eco está incomodando vocês? Eu posso usar o outro ali. Alô? Opa, obrigado. Certamente esse homem inspirou fortemente Lutero na Reforma Protestante. E ele chegou a ser uma inspiração de Lutero, porque quando Lutero foi para Worms, na Alemanha, para ser julgado pela igreja, ele, depois de rasgar a bula papal que tinha condenado à morte, excomungado da igreja, ele começou a carregar uma imagem de Savonarola. Onde ele ia, ele levava a imagem desse homem, provavelmente porque ele acreditava que o destino dele ia ser o mesmo desse homem. Savonarola foi morto pela igreja, queimado, e Lutero acho que imaginava que isso ia acontecer com ele também. Savonarola nasceu na Itália, um jovem muito inteligente. Seus pais queriam que ele fosse médico. Ele podia até ser membro aqui de Perdizes, porque aqui tem muito médico. Mas ele não quis ser médico. Ele quis, então, estudar teologia. E ele, então, se tornou um frei dominicano, recebeu um chamado de Deus e começou a estudar muitos escritos de Tomás de Aquino. E diz a história que ele tinha uma facilidade de memorizar as Escrituras. A gente não sabe quanto ele decorou da Bíblia, mas há relatos dos seus discípulos que ele decorou grande parte da Bíblia. Se decorou grande parte da Bíblia, ele tinha realmente uma facilidade acima do comum. E ele foi para Firenze, então, em 1490, e lá, então, ele começa a pregar. E ele começa a pregar em Firenze, não em latim. Você se lembra que naquela época a igreja só fazia missas em latim, e aí o povo não falava latim, não entendia nada, ok? Mas ele vai para Firenze e ele decide que ele não vai pregar em latim, e ele começa então a pregar em toscano, que é a língua daquela parte da Itália. E as pessoas começam a entender a pregação, e ele começa então a repetir que Jesus era a salvação, que somente Jesus podia salvar o ser humano da condenação eterna. E aí ele começa a fazer seus discursos ali na Catedral de Firenze, e eu e a Márcia tivemos o privilégio de conhecer essa catedral mês passado. Então eu trouxe aí umas fotos. Cadê a catedral? Mostra para mim. Ali. Não, é a catedral mesmo, a próxima. Essa aí. A torre muito bonita ali do lado. Mostra a torre para mim. É a próxima foto. Aí. E a gente consegue ver essa catedral de longe. Tem uma outra foto aí. Dá para ver a cúpula. Olha lá a cúpula da catedral, lá atrás. Mas que jovens bonitos, né? Obrigado, pode tirar a foto. Lugar muito especial. Pois bem, ele está pregando ali em Firenze, e depois de 4 anos, Savonarola então começa a pregar de uma forma profética. Ele diz que Jesus vai voltar e que Firenze e a igreja de Jesus deviam estar se preparando para essa volta. E esse preparo incluía uma vida de pureza, de santidade. E ele começa a lutar contra o pecado que ele via em todo lugar. E ele chegou a incitar uma coisa, que é um provérbio que a gente conhece até hoje, que chama fogueira das vaidades. A fogueira das vaidades foi criada nessa época. Os cristãos de Firenze, então, levavam para o centro da cidade, em frente da catedral, cartas de baralho, maquiagens, roupas assim, mais escandalosas. Eles levavam
qualquer objeto, máscaras de carnaval que eram comuns naquela região, e queimavam tudo ali. E chamavam aquela fogueira de a fogueira das vaidades. Então aquele movimento vai crescendo, e por conta disso, Savonarola começou a ser perseguido pelo Papa. Em 1497 ele é excomungado pelo Papa Alexandre VI, e isso acontece porque o Papa descobriu que ele estava escrevendo cartas para os reis da França, da Inglaterra, da Hungria, da Espanha e para o imperador da Alemanha, falando assim: olha, a igreja está corrompida, a igreja está convivendo com a imoralidade, a gente precisa depor o Papa. E ele começa a escrever isso, então o Papa descobre e manda então matar Savonarola. Ele é uma pessoa que defendeu uma igreja pura, sem corrupção, sem imoralidade. E aí, mesmo depois de morto, aquela mensagem que ele começou a pregar na catedral continua ecoando até o ponto de Lutero, então, conhecendo os seus trabalhos, os seus escritos, começa a chamá-lo de o homem piedoso de Firenze. O homem que era íntimo de Deus e que vivia ali em Firenze. E Lutero, então, depois, quando começa também a escrever coisas sobre a fé cristã, ele escreve a respeito de algumas coisas que Savonarola escreveu, especialmente a respeito do Salmo 51. E eu quero ler para vocês, então, uma poesia que Savonarola escreveu, baseado no Salmo 51. Diz assim: infeliz eu, privado de todo auxílio, que ofendi o céu e a terra. Para onde irei? Para onde me voltarei? Para quem fugirei? Quem terá piedade de mim? Para o céu não ouso levantar os olhos, pois contra ele pequei gravemente. Na terra não encontro refúgio, pois para ele me tornei um ultraje. O que, portanto, farei? Devo desesperar? Que não seja assim. Misericordioso é Deus, amoroso é o meu Salvador. Portanto, somente Deus será o meu refúgio. Ele não desprezará a sua própria obra, nem rejeitará sua própria imagem. A ti, portanto, Deus, ó Senhor amantíssimo, triste e aflito eu venho, pois somente tu és a minha esperança, somente tu és o meu refúgio. O que, porém, devo dizer a ti, já que ouso levantar os olhos? Derramarei as minhas palavras de tristeza, implorarei sua misericórdia e direi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua grande compaixão. Essa oração é um salmo. E João Calvino costumava dizer que os salmos revelam a alma do ser humano. E todo ser humano, depois do pecado, certamente já se arrependeu de alguma coisa que fez na vida. Eu já me arrependi. Você já se arrependeu de alguma coisa que você fez na sua vida? Levante sua mão. Alguém aí não se arrependeu de nada? Se você não se arrependeu de nada, procure um médico, porque você pode ter alguma patologia aí, porque alguma coisa a gente já fez de errado e a gente já pensou: puxa, não devia ter feito isso. Sim ou não? Claro. E esse Salmo 51, que era um salmo predileto de Savonarola, é um dos 7 salmos que a gente tem na Bíblia, chamados de salmos do arrependimento. E esse salmo é escrito pelo rei Davi, quando ele comete adultério com Batseba e ordena o assassinato do marido daquela mulher, e depois que ele é confrontado, então, pelo profeta Natã, ele escreve esse salmo. E por que esse salmo está relacionado com a vida de Savonarola? Porque esse frei dominicano reconhecia que a igreja, da qual ele era um dos representantes, devia se arrepender dos seus pecados. Ele assume a sua responsabilidade, mesmo ele não estando participando da corrupção e da imoralidade. Ele diz assim: nós estamos fazendo isso, e a gente precisa se arrepender. A gente precisa acabar com isso, acabar com esse abuso financeiro que a gente tem colocado sobre as pessoas. A igreja tem enriquecido e as pessoas empobrecido. Então, ele compara esse erro dos líderes da igreja com os pecados cometidos por Davi. E ele começa a escrever sobre o que é ter um coração arrependido.
Então, a gente deve, hoje, tentar entender por que a gente precisa se arrepender e como a gente se arrepende verdadeiramente diante de Deus. E é sobre isso que eu quero falar daqui para frente rapidamente. Antes eu quero ler com você o Salmo 51, esse salmo escrito por Davi, os versos 10 a 13. Salmo 51, 10 a 13, eu vou ler, você pode acompanhar, diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. Palavra que é alimento para a nossa vida. Palavra que é a verdade, que tem poder. Então nós pedimos que, pelo Teu Santo Espírito, sejamos edificados e que o Senhor acrescente à nossa vida a Tua vontade, mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que você deve se lembrar do pecado de Davi, mas vale a pena um rápido retrospecto, não é? Davi era rei, ele está no palácio, ele vê uma mulher tomando banho, e ele então deseja ter relações sexuais com essa mulher. Mesmo sabendo que ela era casada, ele então decide trazê-la ao palácio, e ele então tem relações com ela, e ela engravida de Davi. E aí, quando ele descobre que ela está grávida, o marido dessa mulher estava na guerra, então ele não podia ter tido relações sexuais com ela. Então ele tenta um jeito de camuflar o seu pecado, ele manda chamar o marido para se deitar com a sua esposa, e assim, se alguém descobrisse que ela estava grávida, iam pensar que era filha do marido, que o filho era do marido. Só que o marido dela era um guerreiro tão fiel, que ele diz assim: não, eu não vou fazer isso, os meus amigos estão lutando lá, o meu rei depende de mim, eu não vou me divertir com a minha esposa enquanto está todo mundo na guerra, eu não vou fazer isso. E aí ele não se deita com a sua esposa, e aí então, Davi tem uma outra ideia. Ele diz assim: bom, já que o cara vai virar um empecilho para mim, vou mandar matar. Aí ele pega o marido de Batseba, Urias, manda para frente da batalha, para que ele morra na batalha. E ele pensa que assim vai encobertar o seu pecado. Não dá certo, por quê? Porque Deus vê tudo, os homens não vê, mas Deus vê. E aí Deus manda o profeta Natã para confrontar Davi. E quando Davi é confrontado do seu pecado, aí ele escreve o Salmo 51, que é esse salmo que a gente leu um trecho. E esse salmo tem pelo menos aqui 5 atitudes que valem para mim e para você, para exercitarmos o nosso arrependimento diante de Deus. Então, rapidamente, eu quero que você acompanhe comigo quais são essas 5 atitudes, ok? Eu quero ler agora os versos 3 e 4, acho que vai passar aí, que a gente não leu no começo, que Davi escreve assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. A primeira atitude que nós devemos ter quando a gente comete um pecado e a gente quer se arrepender diante de Deus, é reconhecermos que nós somos responsáveis pelo nosso pecado. Davi não põe a culpa na mulher que estava tomando banho num local onde ele podia enxergar, ele não põe a culpa no cargo que ele tinha, que podia chamar qualquer mulher a qualquer momento para estar com ele, ele não põe a culpa nem em Deus, dizendo assim: o Senhor que me fez com essa fraqueza, não é? Ele não diz nada disso, ele diz assim: Senhor, eu errei, eu fiz, e agora a tua sentença contra mim é justa. Isso é importante porque eu e você, talvez eu mais que você, a gente tem uma tendência de justificar os nossos erros, não é assim? Se você começa a conviver com alguém, você descobre como que ele justifica sempre os seus erros. A Márcia já sabe como eu sempre justifico os meus erros, não é? A gente tenta jogar a culpa para outro lugar. A gente usa aquele ditado assim, né? A culpa é minha, eu jogo ela em quem eu quiser. Certo? A gente tem essa mania
de tentarmos sempre dizer que foi outra pessoa que me fez errar, foi uma circunstância, eu não aguentei, ninguém é de ferro, não deu para aguentar, não deu para fazer diferente. A gente vai fazendo assim, mas Davi não. Davi diz assim: o erro é meu, fui eu que fiz isso. Outras pessoas, é claro, podem até contribuir para que a gente caia na tentação e cometa pecado. Claro, pessoas, situações podem contribuir por isso, mas a responsabilidade sempre é nossa. Então essa é a primeira atitude. Reconheça que você é responsável pelas suas palavras e pelas suas ações. Eu não sou um estudioso nesse assunto, mas eu tenho preocupado porque eu tenho percebido uma coisa nesses últimos tempos. Muitas coisas erradas hoje estão sendo justificadas por diagnósticos de transtornos de amplo espectro. O que significa isso? Todo mundo tem um transtorno. Se a gente fizer um teste aqui, todos nós vamos estar transtornados. Pode ser verdade. A gente não é perfeito mesmo, certo? Estamos aí meio zoados. Mas eu vejo que isso tem sido desculpa para erros repetidos. Eu tenho isso aqui, eu tenho que fazer isso, eu não aguento, eu não me seguro, eu não consigo evitar. A palavra de Deus nos diz, sim, que a gente é afetado por coisas ruins, mas a responsabilidade dos nossos pecados é sempre nossa. Não adianta querer jogar em outra pessoa e dar desculpa de alguma patologia, alguma coisa, eu nem sei o que é possível nisso, mas a gente peca quando a gente decide pecar, simples assim. É aí que a gente erra. Então, primeira coisa, a primeira atitude é reconheça que o problema é seu, que o problema é meu. A segunda, peça perdão pedindo restauração de Deus na sua vida. Versículo 7, acho que também vai passar, diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Eu estava revendo os textos com o Panini antes do sermão, e ele falou assim: pastor, o que é hisopo? Eu falei: presta atenção que eu vou explicar. Porque a gente lê esse versículo muitas vezes e a gente não sabe o que é hisopo. Pois bem, hisopo é uma planta. É uma planta que se faz um feixe e que serve essa planta para aspergir água ou qualquer outro elemento. E essa planta era muito usada em aspersão pelos israelitas em momentos de purificação. A primeira citação de hisopo na Bíblia é lá nas pragas do Egito, na 10ª praga, quando Deus vai libertar o povo de Israel do Egito, diz que cada família tinha que matar um cordeiro, não é assim? E tinha que pegar o seu sangue e aspergir nas portas. Lembra dessa história? Essa aspersão, Moisés disse, tem que ser feita com hisopo. Você molha o hisopo no sangue e passa nas portas, nos umbrais da sua casa, e assim o anjo da morte não vai entrar e não vai matar os primogênitos daquela casa. As casas que não tinham sangue, as casas dos egípcios, tiveram que conviver com a morte de todos os primogênitos, mas isso não acontece com o povo de Israel. Ou seja, Davi, quando escreve o Salmo 51, ele tem uma visão profética de que o perdão de pecados é algo que vem de Deus por meio do sangue aspergido pelo hisopo. Interessante isso. Ele não tinha conhecimento do derramar do sangue de Jesus na cruz, mas ele diz assim: Senhor, com hisopo, com essa aspersão me purifica e eu ficarei puro. E eu serei mais branco que a neve. Ele tem uma compreensão espiritual disso. Então, se o pecado é o que leva à morte, a fé em Deus e no sangue do Cordeiro derramado na cruz é o que traz restauração da vida, vida eterna, para a glória de Deus e pela graça de Deus. Davi entende isso. Então a segunda coisa é, a primeira atitude, reconheça. A segunda, peça a Deus que Ele te purifique, que Ele transforme a sua vida. E a terceira é realmente mude dali para frente. O verso 10, que nós já lemos, diz assim: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável. Davi sabia que o seu coração, ainda que temente a Deus, permanecia impuro.
E vale lembrar que o termo coração na Bíblia não se refere a esse órgão que bomba sangue dentro do nosso peito. Coração na Bíblia significa o centro das nossas intenções. O nosso coração é da onde emana a minha vontade, o meu desejo. É aqui que eu resolvo tudo. Isso significa coração na Bíblia. É o que motiva eu fazer alguma coisa, eu falar alguma coisa. Isso é o coração. Davi diz para Deus, eu quero o meu coração, eu quero as minhas motivações, o meu desejo, eu quero que isso seja purificado. E que assim o meu espírito seja renovado, para que eu não repita isso novamente. Eu sempre gosto de lembrar que arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Você fala assim, não, mas eu fico triste quando eu peco. Então, isso é remorso. Remorso todo mundo tem. Quem é crente e quem não é. A pessoa dá uma mancada, tem remorso, dói. Ai, para que eu fiz isso? Isso é remorso. Arrependimento é mais do que isso. Arrependimento é, diante da tristeza do meu pecado, eu decido não mais pecar. Isso é arrependimento. Eu vou mudar. Eu quero que o meu futuro seja diferente do que o meu presente. Eu preciso assim, mas eu já me arrependi algumas vezes e depois eu pequei de novo. Eu também. E aí o que a gente faz? Se arrepende de novo. Pede perdão de novo e decide recomeçar mais uma vez. E nesse caminho, a gente vai sendo purificado. E Deus vai nos ajudando e vai nos dando ferramentas para que a gente resista de uma forma melhor contra o pecado. Então, a gente tem que pedir para Deus, para que Ele nos ajude e para que a gente nunca se acomode nesse lugar de que, esse pecado é meu, eu vou ficar com ele. Não. Sempre buscando mudar o futuro. Quarta atitude. Busque força, já que você quer mudar o futuro, busque força na presença de Deus. Querendo mudar de vida, a gente não deve esperar que a gente vai conseguir fazer isso pelas nossas próprias forças. Eu já tentei muitas vezes, não dá certo. Tem que ser pela força do Senhor. E aí, a gente tem que entender que o que está pecando e se arrepende não deve se afastar de Deus, mas se aproximar mais de Deus. Eu digo isso porque tem gente que quando é descoberto em alguma mancada, em algum pecado, fala assim, eu vou sair da igreja. Vou sair da igreja porque o pessoal vai ficar sabendo. Eu não sou digno. Então, não é assim. Porque a pessoa se afasta de uma coisa, depois se afasta da palavra de Deus, depois para de orar. E aquele distanciamento vai ficando cada vez maior. Isso está tudo errado. Na verdade, quando a gente reconhece que a gente erra, é que a gente tem que se aproximar mais. Olha o versículo 11 e 12 que a gente já leu. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. O Senhor me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Davi tinha consciência de que a sua recuperação dependia da sua proximidade com Deus. Que a sua alegria dependia de uma ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifesta na nossa vida quando a gente adora a Deus, quando a gente canta louvores, quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente está na comunhão dos salvos. Somente assim Davi sabia que ia conseguir forças para suportar as novas tentações. Então é isso que a gente precisa fazer quando a gente se arrepende. Se volta mais para Deus. Você sempre será digno na presença de Deus, não por quem você é, mas pelo sangue de Jesus que já te purificou dos seus pecados. Não tem motivo para você se afastar de Deus porque você pecou, porque você já está salvo por Jesus. O sopo já foi, com o sangue de Jesus, já foi aspergido sobre a sua vida. Quinta e última atitude. Quando o Senhor se revelar para você com perdão e misericórdia, compartilhe a sua vitória para que outros também possam se arrepender a partir do seu exemplo. Quando eu e você vencemos uma batalha espiritual, quando deixamos para trás algum pecado que estava nos atormentando, esse aprendizado, além de ser maravilhoso para nós mesmos, ele também é um trampolim de vitória para outro que não encontrou ainda a solução para o que você já resolveu na sua vida. Por isso que Davi diz no 13, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti.
como aconteceu comigo. Eu vou ensinar para eles, faz assim, para que eles também possam se voltar para o Senhor. Essa semana eu estava conversando com o pastor André sobre essa série de sermões, e a gente comentava que na igreja de Jesus, a gente sempre vai precisar de reforma. Até o último dia. Nós vamos precisar da reforma do Senhor nas nossas vidas. Estudar sobre a reforma cristã, lembrar desses personagens importantes como Pedro Valdo, John Wycliffe, Jean Hus e hoje Girolamo Savonarola, não tem por objetivo isso aqui virar uma aula de teologia. Não tem por objetivo que a gente anote aí, crie as apostilas. Isso é legal, conhecer a história é importante, mas é muito mais do que isso. É nos dar ferramentas que esses homens identificaram antes da gente, para que a gente também possa evitar os erros que eram cometidos naquela época. Savonarola queria acabar com a corrupção e com a imoralidade dentro da igreja. Será que nas nossas vidas hoje ainda não tem algum espaço de corrupção, algum espaço de imoralidade? Provavelmente sim. E é isso que Deus quer nos ensinar nesta manhã. No poema que Savonarola escreveu a respeito do Salmo 51, ele diz: eu pequei gravemente contra Deus e eu preciso da sua misericórdia. A razão dessa lembrança histórica desse mês é que eu e você precisamos olhar para o nosso interior e, ao encontrarmos pecados que aqui a gente tem alimentado e cuidado, que a gente reconheça que isso desagrada a Deus, que isso entristece a Deus, que isso faz mal para nós mesmos. E que a gente possa se arrepender e decidirmos realinhar as nossas vidas com a palavra de Deus a partir da transformação do seu Espírito no nosso coração, no nosso íntimo. Não só nas nossas ações, mas no que vem de dentro. Porque o arrependimento, ele muda de dentro para fora. Não dá para confiar apenas na minha mente, nas minhas mãos, na minha boca. Não, mude o coração, que é a raiz dos nossos sentimentos e da nossa vontade. Então, para um filho de Deus, o pecado é sempre algo terrível. Mas quando ele é confessado, ele é perdoado por Deus. E aí, se você não confessa, você é atormentado por ele. Mas se você confessa, o pecado é deixado para trás. Davi se sentia totalmente sem forças, até que ele se arrependeu e pediu perdão a Deus. Depois disso, a sua mente, o seu espírito, o seu corpo foram renovados. Tem um escritor norte-americano do século XIX, chamado Edgar Allan Poe. Ele escreveu um conto sobre um crime. Vou dar o spoiler, tá, gente? Mas faz parte da minha história aqui. Ele escreveu um conto de um homem que decide matar outro homem. Fica com raiva do cara e vai matar o cara. E ele mata. E ele fica com medo de alguém descobrir o seu assassinato, então ele desmembra o homem, corta uns pedaços do seu corpo e enterra no porão da sua casa, da sua própria casa. E ele diz assim: aqui ninguém vai vir procurar, ninguém nunca vai descobrir que eu matei o cara. E ele faz isso, e o corpo fica lá enterrado no porão da casa dele, e um dia ele então recebe a visita de 2 policiais. E enquanto ele está conversando com os policiais, ele começa a ouvir as batidas do coração do morto. E ele vai ouvindo, e aquela batida do coração do morto vai chegando na sala onde ele está conversando com os policiais. E ele fica preocupado, porque ele fala assim: os policiais vão ouvir também. Talvez eles já estejam ouvindo, mas eles não sabem que o cara está enterrado lá embaixo. E ele vai ficando transtornado. E ele vai ficando em pânico. E de repente ele não aguenta mais, ele diz: essa batida do coração é do homem que eu enterrei lá embaixo. E os policiais descem lá no porão, fazem o buraco, encontram o corpo daquele que foi assassinado. E o Allan Poe, quando está escrevendo esse poema, ele faz de uma forma que, mesmo sem dizer explicitamente, quem está lendo sabe que as batidas do coração que ele ouvia não eram do morto. Era de quem? Dele mesmo. Era o seu coração, dizendo: você errou. Você cometeu isso.
E aquelas batidas na mente daquele homem nunca iriam diminuir, elas só iriam aumentar. É assim que acontece quando o nosso pecado não é confessado ao Senhor. Aquele som fica na nossa cabeça, aquele incômodo fica, aquele peso vem para o nosso corpo, para a nossa vida. E eu quero dizer para você com muito amor, nessa manhã, Deus já levou sobre o corpo de Jesus todo o peso do pecado. Você não precisa mais andar com esse peso sobre a sua vida, incomodando a sua mente, o seu coração, os seus dias. Esse peso já foi deixado, mas você precisa saber disso, precisa crer nisso, precisa falar: Senhor, é hoje, Senhor. Eu quero deixar isso aos pés da cruz, meu Deus. E olha, os policiais descobriram lá o corpo, lógico, levaram aquele homem, ele foi julgado, condenado, foi para a prisão. Deus não faz assim conosco. Deus, claro, Ele não apaga as consequências do nosso pecado. Quando a gente comete um erro, isso pode trazer consequências mais leves ou graves. Deus não apaga as consequências, como não fez com Davi. Davi sofreu as consequências do seu pecado. Mas Deus não nos coloca no lugar de isolamento para pagarmos a pena. Ele transfere o pagamento dessa pena para o seu Filho Jesus Cristo na cruz. E aí nós podemos andar com liberdade diante do Senhor. Não é para a gente se acostumar nisso. Então vou pecar direto porque Deus vai perdoar. Não, isso é palavra de quem ainda não entendeu o amor de Deus. Mas a gente deve se arrepender e decidirmos recomeçar. Porque se o salário do pecado é a morte, o perdão de Deus, mediante o nosso arrependimento, pela ação do Espírito Santo, é a vida que recomeça em nós. É a vida que reacende a chama do Espírito e que nos faz novamente viver naqueles lugares, naquelas situações em que somos mortos pelo pecado.